Graça e paz para você que mais uma vez está me permitindo me comunicar com você através das suas redes sociais. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro e desejo que a graça esteja com você e com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo aqui a esse canal no YouTube. Eu quero dizer para você o seguinte: se você por acaso tem visto os meus vídeos aqui, mas ainda não se inscreveu aqui, então eu peço para você se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações e para lembrar para você que todas as sextas eu coloco um vídeo novo aqui. O tema da mensagem de hoje vai ser o seguinte: obras da carne que levam ao inferno, baseado na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, do verso 19 ao 21. Bem, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Porque quando você curte, comenta ou compartilha, você está sinalizando que você gostou do vídeo, que você gostou do conteúdo, que você quer que o vídeo e o conteúdo desse canal tenham um alcance maior. E quando você se inscreve aqui no canal, você está fazendo a mesma coisa. Você está sinalizando que você quer que o canal se torne conhecido por mais pessoas, que seja acessível a mais pessoas, tenha um alcance maior. Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários. Eu não cobro nada para pregar. Eu faço parte do Ministério Sarando a Terra Ferida. Sou um dos diáconos ali, fui ordenado ao Ministério Diaconal consagrado em 1998. Sou um dos professores de Escola Bíblica Dominical, comecei a dar aulas em 1992. Sou pregador da Palavra de Deus, pela misericórdia dele. Eu comecei a pregar nas igrejas em 2007, foi a primeira vez que eu preguei a Palavra de Deus, assim no púlpito, que eu era mais da área de louvor, de música. Sou estudante de teologia no Instituto Fastef e sou cristão desde 1983. Então essas são minhas credenciais principais para eu dizer para você acerca de eu pregar a palavra de Deus na sua igreja. Eu vou ficar muito feliz de estar aí congregando com você, pregando a palavra de Deus aí. Para você comprar qualquer um dos meus livros, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, aí nos comentários você encontra o link, é só clicar, comprar, receber na sua casa, ser abençoado e edificado com o conteúdo da palavra. Para me convidar para estar na sua igreja, a mesma coisa, nos comentários tem um telefone, um WhatsApp, não cobro para pregar. O roteiro desse vídeo vai ser o seguinte: eu vou falar sobre o meu livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, e vou entrar no conteúdo da mensagem. Eu quero convidar você para ficar aqui até o final, que eu tenho certeza que tem muita coisa boa para edificar a sua vida. Então, que Deus abençoe. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve aí, tá bom? Dá essa força para mim. Você que tem visto os vídeos, mas não se inscreveu, você que já está inscrito, muito obrigado. Eu desejo que Deus abençoe todos vocês. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Lembrando a você que vê esse vídeo aqui nessa plataforma, aqui sempre começa uma série nova de vídeos às sextas-feiras. E aí eu entro pela semana, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, colocando vídeo aqui. A série começa toda sexta-feira. Então, se você ainda não tá me seguindo aqui nessa plataforma, eu te convido para clicar aí para me seguir, tá bom? E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, porque assim você está sinalizando que gostou do vídeo, que você gosta de tudo que eu faço aqui nessa plataforma, que você quer que o vídeo tenha um alcance maior, que você quer que o conteúdo dessa plataforma também tenha esse alcance maior. Então, para me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está nos comentários, não cobro nada para pregar. Todos os meus livros têm link aí para você comprar, entrar, comprar, ser abençoado com a leitura. Você vai receber no conforto da sua casa.
E aí, através da leitura da palavra, você vai ser abençoado e edificado. O conteúdo dos meus livros, ele é estritamente baseado na palavra de Deus. Ali eu coloco minhas opiniões, a minha visão de mundo acerca de determinados assuntos, como esse aqui. Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Eu quero lembrar você que esse livro aqui ele foi escrito para colaborar, para edificar sua vida espiritual, para que você seja levado a alcançar o avivamento verdadeiro, genuíno, baseado na palavra. Alimento que tem, um avivamento que tem base para você prosseguir nele, base para você caminhar espiritualmente. E eu quero mais uma vez enfatizar o capítulo 4. O capítulo 4 tem o seguinte título: Por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Eu quero falar hoje sobre esse capítulo, aproveitando para homenagear a você que é pastora, você que é pastora. Estou gravando o vídeo no dia 6 de junho, lembrando a você que é uma sexta-feira, lembrando a você que no domingo, dia 8 de junho, é o segundo domingo, e todo segundo domingo de junho, as igrejas celebram o dia do pastor. A primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: não quero saber aqui nesse canal, nem em nenhuma das minhas redes sociais, de debates teológicos sobre Bíblia aceita pastora, Bíblia não aceita pastora. Isso para mim não me interessa nem um pouco. Eu acho que a igreja evangélica brasileira tem questões muito mais importantes, muito mais sérias e muito mais graves para tratar e resolver. Exemplo: a igreja evangélica brasileira precisa urgentemente tirar dos altares e dos púlpitos toda a política e todos os políticos. Primeiro ponto. Segundo ponto, a igreja evangélica brasileira precisa urgentemente tirar dos púlpitos e dos altares todos os comedores de gordura do rebanho, todos os tosqueadores de lã das ovelhas, todos os exploradores da fé cristã, todos os comerciantes do evangelho, todos aqueles que cobram fortunas para pregar, extorquindo a noiva, prostituindo a noiva, se vendendo diante da noiva, que é a igreja. Então essas questões são muito mais importantes, muito mais sérias e muito mais graves do que ficar debatendo: a Bíblia permite pastora, a Bíblia não permite pastora. Eu não quero saber, não me interessa. Pastor e pastora para mim merecem o respeito, merecem os parabéns e tem que ser alvo das nossas orações. Simples assim. Vamos lá. O que isso tem a ver com o conteúdo do capítulo 4? Eu vou te falar agora. Primeira coisa que eu quero falar é direcionada a você, pastor, você, pastora. Não permita que a sua casa seja a extensão da igreja. Não receba suas ovelhas na igreja para falar de problema de igreja, para tratar de assuntos pessoais na sua casa. Sua casa, pastor, é sua casa. Sua casa, pastora, é sua casa. Não é lugar para crente conversar sobre coisas pessoais. Você, pastor, você, pastora, tem que aprender a direcionar as suas ovelhas para conversar no gabinete pastoral. Assunto de igreja, assunto de vida cristã, tá? Essas coisas têm que ser tratadas no gabinete pastoral. O gabinete pastoral tem que ser de conhecimento público de toda a igreja, tá? Isso, pastor, é para preservar a sua casa, para que amanhã ou depois você não venha chorar porque seus filhos estão afastados da igreja, porque eles passaram a vida toda deles crescendo, vendo um monte de crente indo encher o saco dentro da casa do pai dele, da mãe dele. Sim, porque para o seu filho, para a sua filha, você é o pai dele, você é a mãe dele. Ser pastor, ser pastora é consequência, é um mero detalhe. Pastor, tenha sabedoria. A sua mulher, ela quer no sofá dela o marido dela, que vai emprestar o ombro para ela chorar, o ouvido para ela falar. Ela quer o marido que lá na hora lá da alcova do leito nupcial vai para o cumprimento do dever, que está lá em 1 Coríntios capítulo 7. Tá? Lê o 1 Coríntios capítulo 7 lá para você entender qual é o cumprimento do dever para você, pastor, com relação à sua mulher.
Você também, pastora. Para de botar dentro da sua casa essas irmãs que ficam enchendo o saco aí, levando problema, levando a correção. Isso é para tratar na igreja, gabinete pastoral, hora marcada, bonitinho. Tem que ser anunciado para toda a igreja. Isso é para você, pastor, se preservar. Para você, pastora, se preservar. Quando você bota público, toda a igreja saber, especificar um dia, vai evitar qualquer falatório, qualquer possibilidade de alguém dizer que você está dando mau testemunho, levando gente para dentro da igreja para fazer qualquer coisa. Toda a igreja sabe que é gabinete pastoral naquele dia. E você, pastor, tem a sabedoria. Você, pastora, tem a sabedoria. Você, pastor, sua igreja é pequena, você não tem condições de pagar uma secretária de expediente para agendar gabinete, pede para sua esposa fazer isso, pastor. Para ela organizar a sua agenda, tá bom? Se você é pastor de uma igreja grande, certamente você tem uma secretária de expediente para isso. Isso é muito importante. Outra coisa, pastor, convoque alguns obreiros quando você tiver um gabinete, obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, quem puder estar, para estar pelos arredores da igreja, para ninguém dizer que você está lá sozinho com alguma irmã, atendendo em gabinete. Tenha sabedoria, pastor. Você que é homem, você que é alvo de um monte de maledicência, leva a sua esposa para também estar pelos arredores, pastor. Tenha sabedoria, vigia, pastor. Pastora, vigia também, pastora. Vigia também. Vá com seu marido para atender gabinete pastoral. Vigia. Se vocês forem dividir, pastor atende homem, pastor atende mulher, também pode ser um arranjo legal de se fazer. A vigia, pastor. Vigia, pastora. Não fica botando gente dentro da sua casa. Por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Capítulo 4, nosso lar é nosso porto seguro, é onde nós temos a nossa intimidade, que não é para ser partilhada com qualquer um, gente. Antes que você venha me dizer que eu estou sendo muito duro nas minhas palavras, eu vou te recomendar ler Jeremias 17, verso 9. O coração do homem é enganoso e incorrigível. Quem conhecerá? Estou recitando aqui para você, mas vá ler. Procura aí nessa plataforma ou na vermelhinha de vídeo grande, lá está completo. Eu já preguei sobre esse assunto. Coração enganoso. Vigia, pastor. Vigia, pastora. Sua casa é seu porto seguro. Preserva sua mulher, preserva o seu marido, preserva os seus filhos. Agora eu quero falar para você que não é pastor, não é pastora, mesma coisa. Por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Você, minha irmã, você é de consagração, de mesa de oração, tem um monte de mulher que anda junto com você, minha irmã, um monte de irmã que anda junto com você, e sobe monte, vai para aqui, vai para ali, e tal. Você é pastora, você é missionária, é esposa do pastor, fica recebendo esse monte de mulher dentro da sua casa, minha irmã. Tem a família da Isane que vai sempre junto. A família da Isane, eu vou te apresentar. A Falciane, a Oferecidiane, a Putiane. Aí depois você vai chorar porque uma delas roubou seu marido de você. Tá com dúvida do que eu estou falando? Pesquisa no Google aí, testemunho da pastora Sandra Alves. Se você ainda não viu, se você não conhece a pastora Sandra Alves, veja o que ela fala sobre esse assunto. Ela, pastora, um monte de mulher na casa dela, o marido dela, o pastor presidente, o marido dela pegou geral, tudo que é a irmãzinha da igreja, o pastorzão estava lá usando o cajado ungido dele para as irmãs, se é que você me entende, e acabou abandonando a esposa, a pastora, pela Putiane que a esposa estava levando para a casa dela. A Putiane que organizava a agenda dela, que ajudava ela nos jantares que ela oferecia para os pastores que iam lá pregar na igreja. Pois é, a Putiane era a melhor amiga dela. E aí você vem querer me dizer que eu estou com o coração muito duro, que eu estou sendo maldoso, que eu não estou exercendo o amor cristão. Arrego. Vigia com quem entra na sua casa, pastor. Vigia com quem entra na sua casa, pastora. Vigia com quem entra na sua casa, irmão. Vigia com quem entra na sua casa, irmã.
Aqui, ó, nesse capítulo 4, eu estou com, além de eu colocar as coisas que eu penso sobre o assunto, sim, porque um livro é para eu escrever o que eu penso, o que eu acho. E eu coloquei um monte de texto bíblico para dar embasamento às minhas teorias, para dar embasamento ao que eu estou apresentando aqui no livro, tá? E deixa eu te falar algo muito importante. Eu sou de uma geração que é o seguinte: meus primeiros 30 anos de vida cristã, o bairro que eu morei no Rio de Janeiro, 30 anos, eu fiquei 25 anos na igreja que eu me converti, 5 anos em outra igreja, eram igrejas batistas. A igreja que eu me converti, que eu fiquei 25 anos, ela teve algumas mudanças de ministério. Então alguns pastores passaram por lá. Um saiu porque morreu, ele já era bem idoso. Outros saíram porque aprouve ser da vontade de Deus que ele saísse. Então, o que faleceu já era idoso, era aposentado. O sucessor dele trabalhava, ficou 30 anos trabalhando, ele desistiu de trabalhar, pediu para ser mandado embora, pegou o dinheiro, guardou e pediu para a igreja pagar a aposentadoria dele, os anos que faltavam, coisa e tal. Os outros pastores que eu tive antes desses dois trabalhavam, tinham emprego secular, e os pastores que eu tive depois desses dois trabalhavam. Na igreja que eu fiquei 5 anos foi o mesmo pastor, ele tinha seu emprego secular. Pois bem, esse era um ponto em comum em todos eles. Outro ponto em comum em todos eles: nenhum deles morava perto da igreja, então eles já não davam nenhuma brecha, nenhuma possibilidade para ir crente para lá encher o saco na casa deles. Eu estranhei quando eu fui morar em outro município limítrofe ao município que eu morava. Eu morava no Rio de Janeiro, fui morar em Nova Iguaçu, para ser mais exato. Ali eu estranhei, porque ali eu vi pastores cujas igrejas eram praticamente dentro da casa, literalmente. Teve pastores que eu conheci que a igreja é dentro da casa deles, ou seja, esse pastor não tem casa, essa pastora não tem casa, porque os irmãos estão lá, enchendo o saco lá, às vezes fora de horário de culto, chega lá, quer dizer, a pastor não tem liberdade para ser marido e mulher, não tem liberdade para tratar das coisas dele, porque sempre tem algum crente lá, para comer, para levar problema, para encher o saco. Estou sendo bem direto, bem reto, bem sincero, e tudo desocupado, porque os crentes que estão ocupados estão trabalhando, ou trabalhando secular, ou trabalhando fazendo a obra de Deus. Então eles não têm tempo para ficar na casa, socado em casa de pastor, indo levar problema, indo levar fofoca, encher o saco, comer de graça. Tá? Vou ser bem sincero, de cada 10 crentes que tem esse hábito de ficar na casa de pastor enchendo a paciência, 9 são filhos desencapados. Me corrija se eu estiver errado, mas 9 são filhos desencapados. De cada 10, 9 é tudo filho desencapado. Aí vai para lá para arrumar problema para o pastor, para a pastora. Então, direcione para o gabinete, pastor. Sua casa, seu porto seguro. Mas um desses pastores que eu conheci, cuja igreja começou na casa dele, depois ele conseguiu ir para um templo, que é perto da casa dele, inclusive, não é na mesma rua, mas é bem pertinho. Ele avisou na igreja, deu uma ordem: ele não recebe ninguém na casa dele. Parece chocante, mas ele está certíssimo. Casa dele é casa dele. Ele quer ter liberdade com a mulher, com os filhos, com os netos, genra, com sogra, com nora, enfim, ele está certíssimo. Está errado não, certíssimo. Tem que ser assim, tem que preservar a família, tem que preservar a casa dele. Sua casa é seu porto seguro. Outra coisa que eu quero falar sobre casa: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Agora eu quero direcionar para todos vocês, tá? Independente do que você faz na igreja. Ah, me chamaram para orar na casa de fulano. Primeira coisa, pergunte ao Senhor se Ele autoriza você a botar os pés naquela casa. Primeiro lugar, se Ele autorizar, peça ao Senhor revestimento espiritual. Feche todas as brechas na sua vida espiritual, porque você não sabe em que tipo de casa você vai entrar, que tipo de espíritos são adorados ali, que brechas no mundo espiritual aquelas pessoas deixam dentro daquela casa. Aí você vai lá, vai fazer oração, às vezes até oração de libertação, aí você sai carregado de mazela, de demônio para dentro da sua casa.
porque você não vigiou, não se revestiu, não se preparou. Não é assim, não, vamos ali orar, vou botar uma roupa aqui. Não, pelo amor de Deus, você tem que perguntar ao Senhor se Ele autoriza. E outra coisa, direcionado para você, pastor, é na casa de alguma mulher que mora sozinha, leve a sua esposa, porque você corta qualquer gracinha, qualquer tentativa da mulher fazer graça. Tem um vídeo na internet circulando sobre uma história de um pastor que foi orar na casa de uma irmã. Essa irmã já estava assediando ele com conversinha, coisa e tal. Aí ela chamou para orar, o pastor teve a sabedoria de levar um obreiro. Só que esse obreiro estava mancomunado com o vice-presidente da igreja que queria tomar o lugar desse pastor. É uma história bem sinistra. No final das contas, um ano depois que o pastor foi destituído da igreja porque falaram mal dele, fotografaram ele saindo da casa da irmã sozinho, aí fizeram um monte de coisa, maledicência. Bem sinistra a história. Procura na internet, você vai encontrar. Eu não sei se é uma história verdadeira ou se é apenas uma história que alguém contou baseada em fatos reais, como uma ilustração para a gente aprender. Mas independente do que seja, pastor, tenha sabedoria. Leve a sua mulher para orar junto com você, já que você foi chamado para orar. Pastor, presbítero, evangelista, seja lá que tipo de função você tenha, chamaram você para orar na casa de alguém, leve a sua esposa. Se for casa de mulher sozinha, leve sua esposa. Ah, não pode ir? Então reúna outros irmãos. Mais de um, vai em dupla não. Reúna grupo, 3, 4, 5 para orar. É para orar? Então vamos orar. Vá sozinho não. Vigia na terra, hein? Vigia na terra, irmão. Vigia na terra, irmã. Vigia. Ah, como é que eu faço para comprar o livro Avivamento? Onde ele começa? Como alcançá-lo? Aí nos comentários tem 3 sites para você entrar: amazon.com.br, estantevirtual.com.br, umlivro.com.br. Qualquer um deles você vai adquirir na versão impressa, vai receber no conforto da sua casa, vai usufruir da leitura, vai ser abençoado e edificado por todo o conteúdo que eu escrevi aqui. Então, repetindo, é amazon.com.br, estantevirtual.com.br, umlivro.com.br. Aí nos comentários tem tudo. Só clicar, comprar, receber no conforto da sua casa, ser abençoado e ter a sua vida espiritual edificada com esse livro. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Medita nesse capítulo 4, nesse título. Por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? E receba tudo que Deus quer falar com você através desse livro. Deus abençoe a sua vida e que você seja verdadeiramente edificado. O meu desejo é que você, além de você me seguir aqui nessa plataforma, além de você me acompanhar aqui, o meu desejo é que você seja meu leitor, que você também me acompanhe comprando meus livros, que você também prestigie o ministério que Deus colocou nas minhas mãos, comprando meus livros. Eles também fazem parte do ministério que Deus me deu. Sim, fazem parte do ministério que Deus me deu. E que Deus abençoe sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. A sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento são rápidos, são gratuitos, levam somente alguns segundos. Eu não estou pedindo para você fazer pix para mim, de oferta de nada. Eu quero apenas que você curta, comente, compartilhe. E que você clique aí para você me seguir e me acompanhar aqui. Porque assim você está informando que você gosta desse vídeo, você gosta do conteúdo que eu produzo aqui, que você quer que esse vídeo tenha um alcance cada vez maior, que você quer que todo o conteúdo que eu coloco aqui nessa plataforma tenha um alcance cada vez maior. E para te lembrar, eu coloco sempre, toda sexta-feira eu começo uma série nova aqui. Então eu venho pelo resto da semana, até a quarta da semana seguinte, tá? Com a série nova que eu vou colocar aqui. E vai ser a mensagem Obras da Carne que Levam ao Inferno. Vai abrindo sua Bíblia em Gálatas 5, do 19 ao 21. Só para lembrar você outra coisa. Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está nos comentários, não cobro nada para pregar. Sou do Ministério Sarando a Terra Ferida, sou um dos diáconos, fui consagrado em 1998, sou um dos professores de EBD, me tornei professor em 1992, sou o pregador da Palavra de Deus pela misericórdia do Senhor. Comecei a pregar em 2007. Antes disso eu trabalhava
muito no louvor e na área financeira da igreja. Sou estudante de teologia e sou cristão desde 1983, me converti aos 17 anos, hoje eu conto com 59. Para você comprar qualquer um dos meus livros, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, aqui nessa plataforma você tem aí nos comentários os links. Só comprar, receber na sua casa, ser abençoado pela leitura, ser edificado pela leitura, adquirir aprendizado através da leitura, e é isso que eu quero convidar você a fazer, para que você não somente seja meu seguidor aqui, mas seja meu leitor também. Quero muito que você seja meu leitor, que me siga lendo meus livros, que você também faça parte desse ministério que Deus colocou nas minhas mãos, adquirindo meus livros e prestigiando meus vídeos. Então vamos ao conteúdo da mensagem. Obras da carne que levam ao inferno, Gálatas 5, do 19 ao 21, a partir de agora. Então, vamos nessa, desejo que Deus continue falando ao seu coração. Verso 19. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçarias, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua palavra, que ela se faça presente, viva e real nos nossos corações. Então, durante esses minutos, eu quero compartilhar com você algo muito importante sobre esse texto. Por que que muitos pregadores não querem pregar sobre esse texto? Sobre essas coisas que levam ao inferno, obras da carne que levam ao inferno. Em primeiro lugar, nós temos pregadores que não querem pregar sobre isso. Por quê? Porque eles sabem que esse tipo de pregação, embora seja pregação bíblica, ela não gera engajamento nas redes sociais. E muitos pastores e pregadores que vivem das redes sociais, ganham dinheiro com as redes sociais, não querem perder seguidores, certo? Esse é um dos motivos. Bom, o que cada um faz ou deixa de fazer para ganhar dinheiro não é da minha conta. Não estou debatendo aqui se é certo ou se é errado. Só estou comentando que o fato de esses pastores, esses pregadores ganharem dinheiro nas redes sociais os limita a pregar sobre certas coisas, porque eles sabem que isso faz com que eles percam seguidores, porque nem todo mundo gosta de ouvir sobre essas coisas. Ponto 1. Ponto 2. Muitos pastores e pregadores não querem pregar sobre essas coisas, obras da carne que levam ao inferno, porque eles sabem que os convites vão começar a diminuir. Porque eles sabem que nem todo pastor presidente de igreja quer que esse tipo de coisa seja pregado por lá. Eles querem aquela mensagem água com açúcar, eles querem aquela coisa da autoajuda, eles querem aquela distribuição de chave para lotar os cultos, para ter revelamento, profetada, visagem, lotar cultos e aí aumentar o valor das ofertas. O negócio é esse. A gente sabe muito bem que, infelizmente, isso está rolando por demais em muitas igrejas. Graças a Deus, não em todas, mas a gente sabe que isso está rolando. E outros não querem pregar sobre esses textos,
que falam sobre obras da carne que levam ao inferno, porque estão vivendo nessas obras da carne. Então eles não se sentem com autoridade nem espiritual e nem moral para falar sobre isso, e eles têm medo de que se levante alguém no meio de algum lugar que eles estejam pregando para apontar, sabe? Aqueles profetas que têm ousadia e são usados por Deus para apontar pecado, inclusive, se for o caso, para até tirar do altar, tirar do púlpito, porque está pregando em pecado. Bem, Deus já começou a fazer uma limpeza na sua casa aqui no Brasil. Vocês têm visto os inúmeros escândalos. Eu já falei sobre isso aqui muitas vezes. Eu falo sobre isso toda hora. Então essas coisas levam essas pessoas, esses pregadores, esses pastores, a não quererem pregar sobre esses textos aqui, que falam sobre obras da carne que levam ao inferno. Tem medo do mimimi, tem outro motivo, tem medo do mimimi, tem medo da lacração, tem medo da radicalização. Só que tem uma coisa, eu estou amparado pela Constituição para pregar. A Constituição ela me dá total direito a ter minha liberdade de culto. A Constituição me dá direito de ter liberdade para eu pregar, para eu expressar minhas ideias, para eu expressar as minhas opiniões. Desde que eu não me esconda atrás do anonimato, eu não estou fazendo isso, a minha cara está aqui, você sabe meu nome, você está me vendo, e desde que eu não fira princípios éticos, morais, constitucionais, coisa e tal, traduzindo, desde que eu não agrida ninguém, desde que eu não ofenda ninguém. Eu não tenho por que pregar ofendendo a religião de ninguém. Você me assiste aqui direto, você nunca me viu falar mal da religião de ninguém, eu não faço isso. Não preciso disso. Não preciso pregar a palavra de Deus indo por esse caminho, ofendendo a religião dos outros. Pregar a palavra de Deus já é suficiente, até porque quem convence você do pecado, da justiça e do juízo não sou eu, é o Espírito Santo. E outra coisa, antes que você, quando eu começar a continuar aqui, quando eu começar a expor o texto, nem me vem aqui dizer que eu estou querendo tocar terror em você. Eu não estou querendo tocar terror em você. Estou dizendo que a Bíblia diz. Como eu disse, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não sou eu. A palavra por si ela já fala. Mesmo que você abra a Bíblia e leia sem eu falar nada, a palavra de Deus ela fala por si só. Até porque ela é uma palavra inerrante, escrita por um Deus inerrante. Vamos para o texto novamente, vamos meditar aqui, verso por verso, que eu quero que você entenda com muita calma. Vamos para o verso 19. Pois então, ora, as obras da natureza humana, leia-se carne, produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Vou me deter só no verso 19 agora, porque é o mesmo assunto. Tá? Impureza sexual, imoralidade e libertinagem. A gente está falando da mesma coisa. A gente está falando de pornografia, masturbação, homossexualidade, fornicação, adultério. Orgias a gente vai falar especificamente depois. Então vamos lá. Antes que você venha me dizer que hoje em dia é normal, não é normal, a Bíblia não mudou. Então não é normal cometer adultério, não é normal o casal solteiro estar namorando, fornicar, não é normal, nunca foi. Homossexualidade não é normal, continua sendo pecado, era pecado no Antigo Testamento, continua sendo pecado no Novo Testamento, o destino é o inferno, eu não vou fugir disso, gostando você ou não, é o que a Bíblia diz. Então, pornografia leva ao inferno, masturbação leva ao inferno, porque a masturbação leva para lascívia. Ninguém se masturba pensando em política, ninguém se masturba pensando em futebol, ninguém se masturba pensando em comida, ninguém se masturba pensando em economia, nem em religião. Então quem se masturba está pensando em imoralidade sexual. E é bem claro aqui que a imoralidade sexual ela leva ao inferno. Vamos lá. Vou melhorar a explicação aqui. Imagina a cena, você envolvido em qualquer prática de imoralidade sexual.
Seja pornografia, seja masturbação, seja fornicação, seja adultério, seja promiscuidade sexual, seja prostituição, seja qual for. Imagina Jesus tocando a trombeta na hora. E aí? Você acha que você vai para o céu? Não adianta você pedir para Jesus esperar, porque a Bíblia diz que será num piscar de olhos. Assim como o relâmpago que sai do Oriente, olha para minha mão direita aqui, ó. Oriente ao leste, sai do Oriente e se mostra no Ocidente, o relâmpago. Ó, a minha mão esquerda aqui, Ocidente, Oeste, minha mão esquerda. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Será um piscar de olhos. E só para você saber que está escrito na Bíblia que nem Jesus sabe o dia que ele vem. Vamos contextualizar a cena. A gente sabe que Jesus já está no céu, sentado à direita de Deus. Ele avisou que ele faria assim. E que desceria o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, para estar conosco. Pois bem, Deus vai olhar para a direita e dizer: Jesus, está na tua hora. É assim que Jesus vai voltar. Papum. Antes que você venha me dizer: ah, mas eu ouço isso desde que eu nasci. Eu também ouço isso desde que eu nasci. Eu tenho 59 anos. Eu tenho aqui irmãos que são bem mais velhos que eu, vão dizer a mesma coisa. Ah, eu ouço isso há 80 anos, eu ouço isso há 70 anos. Sim, ouve. A Bíblia nunca disse que dia, que hora que Jesus virá. Jesus já explicou sobre isso. Que não existe nenhum lugar, dia e hora marcado para Jesus voltar. A gente já sabe que Jesus vai voltar. E a gente tem que estar preparado para Jesus voltar. E ninguém vai subir se não estiver com as vestes brancas. Ninguém vai subir se não estiver com a vida limpa, com o coração puro. Jesus não vai esperar você terminar o seu ato de imoralidade sexual, de libertinagem, para subir. Não vai rolar. De impureza, não vai rolar. Então, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, tudo isso vai impedir você de entrar no céu, vai levar você para o inferno. Paulo já explicou isso aos Gálatas anteriormente, ele volta a explicação aqui, ele repete isso em outras cartas, Apocalipse fala sobre isso também. Então, preste atenção. Você vai abrir mão do seu bem mais precioso, que é a salvação, por causa de um momento de prazer sexual, de uma imoralidade sexual, de uma impureza? Você vai abrir mão disso, da sua salvação? Pensa nisso aí. Vou deixar você pensando. Vamos para o verso 20, para você entender. O verso 20 ele vai falar de muitas coisas. Preste atenção aqui. Vamos lá. Vou começar com idolatria e feitiçaria. Ah, mas como assim idolatria e feitiçaria? Eu vou te explicar agora. Tem muita gente que acha dentro da igreja que idolatria e feitiçaria só tem nas outras religiões. Você está enganado, pequeno gafanhoto. Na igreja evangélica está cheia de idólatra e está cheia de feiticeiro. Vou te mostrar agora na prática. A idolatria na igreja evangélica é incapaz, tem muito crente que é incapaz de dar um glória para Jesus, mas glorificou o mito, gritou pelo mito, idolatrou o mito. O resultado é essa desgraça que está dentro da igreja evangélica brasileira. Uma igreja que pegou uma igreja que hoje ela recebe o ranço das pessoas que não são cristãs por causa de política. Quer que eu continue? Vamos lá, vou continuar. Tem muito crente, muito cristão evangélico que idolatra pastor, idolatra cantor, idolatra pregador itinerante, idolatra monte, acha que oração poderosa só tem no monte, idolatra, está trazendo até elementos judaizantes fazendo a igreja, idolatra candelabro, idolatra a bandeira de Israel, idolatra o shofar, idolatra a arca da aliança. E a feitiçaria que está dentro da igreja evangélica brasileira? Vamos lá?
Tem crente, tem cristão que é incapaz de orar, ele mesmo falar com Deus. Ele vai consultar o feiticeiro gospel para dizer para ele, vai botar lá as cartas, o tarô gospel, vai botar lá o búzio gospel, vai botar lá a runa gospel, para entregar para ele o revelamento, a visagem, a profetada. As respostas que ele pode buscar diretamente com Deus, porque Jesus, quando morreu, o véu rasgou de alto a baixo. E aqueles negocinhos lá, o véu rasgou de alto a baixo para nós termos um livre acesso a ele. E aquelas coisas que tem na mesa de consagração, que você não precisa ter aquilo. Aquilo normalmente é em outros lugares que tem, que as pessoas levam roupa, levam foto, não sei o que, para fazer feitiço. Coisas que tem DNA para fazer feitiço, você sabe que tem. E se você conhece alguém que saiu dessa vida, você sabe que isso é verdade. Se você já ouviu algum testemunho de pessoas que saíram dessa vida, você sabe que o que eu estou falando é verdade. E aí dentro de algumas igrejas evangélicas eles repetem isso na consagração. É o que? O feitiço gospel. Você levar uma garrafa d'água, aquela água vai ser benzida. Água é água, meu irmão. Não existe negócio de ponto de contato e tal. Isso é uma feitiçaria gospel também. Quer que eu continue? Então vamos lá. Vamos passar para outra coisa aqui. Estou no verso 20, hein? Verso 20 tem muita coisa para falar. Vamos lá. Ódio e discórdia. Vamos lá. Que tanto ódio é esse que um monte de crente tem dentro das igrejas? Tem ódio do seu irmão, tem ódio do seu vizinho, daquela pessoa que votou diferente dele. Olha aí, ó. É muito triste a gente ver que um monte de gente que se diz crente votou em uma determinada pessoa, que você sabe muito bem quem é, Jair Bolsonaro, e esses crentes odeiam os outros que não votaram nele. Tem crente que me odeia porque sabe que eu não votei no Bolsonaro. Eu já falei abertamente aqui. Aliás, eu não votei em ninguém. Aí você acha que você vai para o céu porque você odeia a pessoa? Você odeia o cara a pessoa que torce por um time diferente do seu? Que papo é esse? Que papelão é esse? Discordar, pensar diferente, não tem nenhum problema. Só que as nossas discordâncias devem se limitar ao campo das ideias. Apresentarmos ideias diferentes não é nenhum problema. Agora, levar isso para o lado pessoal, aí entra a discórdia. E isso leva para o inferno. Então você tem todo o direito de discordar de mim, daquilo que eu penso. Como eu tenho todo o direito de discordar de você, do que você pensa. Mas entrou numa de me ofender, eu entrei numa de te ofender, aí é discórdia, aí o destino é o inferno. Aí direto tobogã, direto para o andar de baixo, sem direito à escala, aí direto para lá, arder no fogo do inferno. É o que está escrito aqui na Bíblia, eu acabei de ler para você. Pois é. Pois então, como é que faz? Essa semana eu tive o desprazer. Teve um vídeo, eu fiz um comentário. A pessoa poderia ter discordado de mim, mas ela entrou numa de me ofender. Eu não perdi meu tempo debatendo com a pessoa, não. Sabe o que eu fiz? Cliquei no comentário da pessoa, apareceu a opção de denunciar. Fui lá, denunciei. Vi o motivo, selecionei. Cliquei de novo, denunciei de novo, vi outro motivo que se enquadrava naquilo que a pessoa fez e pronto. E bloqueei aquela pessoa. Não vai comentar mais nada naquele lugar. Não vai comentar mais nada ali. Bloqueei, não vai comentar nada em cima daquilo que eu postar ou que eu comentar. E as redes sociais, elas costumam retornar, tá? Quando você denuncia. Já teve algumas denúncias que eu fiz que a rede retornou avisando que tirou a postagem do ar. Fui ver lá e tirou mesmo. Entendeu? Postagem com fake news que eu já denunciei.
esse tipo de coisa aí, pô, discordar é uma coisa, agora me ofender, meu, aí não vai rolar. Pois então, isso leva para o inferno. Ódio e discórdia. Vamos para outro. Ciúme e ira. Ciúme e ira. Antes que você venha falar com relação a ciúme, ai, mas a Bíblia diz que Deus tinha ciúme. Quem traduziu esse negócio que Deus tinha ciúme, traduziu errado. A palavra fala de cuidado, fala de zelo. A palavra original não fala de ciúme, não. Ciúme é essa coisa doentia. Vocês já devem ter assistido a novela Mulheres Apaixonadas. Ela foi exibida pela Globo em 2003. Ela já foi reprisada algumas vezes. Tinha uma personagem lá chamada Heloísa, vivida pela atriz Julia Gunn. Excelente atriz, diga-se de passagem. Ela trabalhou muito bem naquela novela. E ela era uma mulher louca de ciúme. O marido dela na novela era o Marcelo Antoni. Ela chegou ao ponto de dar uma facada na barriga dele por causa de crise de ciúme. Ela fazia coisas terríveis. Aquilo é vida real, tem muita mulher assim. Um amigo meu foi casado com uma nesse molde. Ela não chegou a dar facada na barriga dele, não. Mas muitas daquelas coisas ali, ele me conta que ela fazia. De proibir ele de falar com outras mulheres, era uma coisa assim de maluco. Eles não estão nem mais casados, divorciaram um tempão. Era uma coisa assim de maluco o ciúme dela, a neurose. Isso leva para o inferno, hein? Mas tem homem também que é maluco, doente de ciúme. Tem homem que é assim também, é maluco, é neurótico, é doente de ciúme. A mulher não pode olhar para o lado, a mulher não pode nada. O cara implica com a mulher até de lidar com a família dela. De tão doente de ciúme que o cara é. O troço assim é terrível. E a ira? Vamos falar um pouquinho da ira? Antes que você venha dizer, mas a Bíblia fala que a gente pode irar. A Bíblia é bem clara, irai-vos, mas não pequeis. E ainda tem um complemento, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Traduzindo para o português claro, a ira, ela pode vir momentaneamente, sim. Por exemplo, nesse caso que eu citei que o cara me ofendeu. Naquele momento me bateu a ira. Eu fiquei muito pé da vida. Que o cara me ofendeu. O cara me ofendeu. Foi uma ofensa pessoal. Pesada. Mas bateu naquele momento. Eu falei, peraí. Eu não posso irar. Não posso pecar. Esfriei a cabeça. Cliquei no comentário, como eu expliquei para você. Fui lá, denunciei e resolvi o problema. Não deixei o sol se pôr sobre a minha ira e nem pequei. Eu não fui lá revidar, não fui lá xingar, não fui debater com o cara. Só denunciei o comentário. Isso é o que a Bíblia ensina. Estou te dando um exemplo aí. Bem claro, tá? Então, mas agora o cara acha que tem que se irar, acha que ele pode ficar irado, vai perder teu lugar no céu por causa de bobeira, hein? Controla teu temperamento, hein? Vamos continuar no verso 20 ainda. Falei de ciúme e ira, vamos lá. Esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. Essa tradução, como eu falei, é a tradução a tradução mais moderna. A Bíblia na linguagem viva. Na linguagem atual, ele fala de ambição egoísta. Ele fala de ambição egoísta na linguagem atual. Entendeu? Então eu fiz questão de mudar, eu fiz questão de procurar uma tradução melhor para você entender, porque olha só, a tradução que eu li para você, que é a questão de você que leva para o inferno, é esforço concentrado para conseguir o melhor para si próprio. Assim, essa frase em si não é o pecado, mas em outra tradução
ele fez uma correção. Ele fala da ambição egoísta. E isso leva para o inferno. Então vamos ficar com a tradução desse texto de ambição egoísta. Tá? Ou seja, aquela história do farinha pouca, meu pirão primeiro. E isso leva para o inferno. Há muitos anos atrás eu tive uma pessoa conhecida que era membro da igreja que eu congregava. A pessoa trabalhava no RH de uma empresa, e as pessoas que trabalham no RH, elas têm contatos com muitas empresas. Tá? Elas têm contatos com muitas empresas. Pois essa irmã, ela não era um carguinho qualquer de auxiliar, ela era responsável pelo RH. Então ela poderia pegar currículos dos irmãos da igreja, levar para a empresa dela, apresentar para outras empresas com as quais ela tem contato, mas ela era incapaz de levar um currículo de um irmão para abençoar aquele irmão, para aquele irmão de repente conseguir voltar para o mercado de trabalho. Ela não fazia isso. Um absurdo. Nessa época, estou falando de anos 90, comecinho dos anos 2000, eu trabalhava, eu botava no mural da igreja frequentemente endereços e telefones de agências de emprego, sites das agências para as pessoas irem, levar currículo, coisa e tal. Quando tinha vaga de emprego, eu colocava no mural da igreja. Aqui nas minhas redes sociais eu já fiz muito isso. Quando eu estava trabalhando, em 2019 eu me aposentei, então estou fora do mercado de trabalho. Mas quando eu estava trabalhando, eu tinha meus contatos, meus conhecimentos, as pessoas, qual lugar tem vaga tal. Eu botava nas minhas redes sociais para as pessoas irem lá. Então o que eu pude abençoar alguém, eu fiz. E graças a Deus eu sempre fui abençoado por isso, porque nunca me faltou emprego. Minha carreira profissional, ela não teve desemprego. Quando a última vez que eu fui demitido foi em 1993. Trabalhava em um banco particular. E 2 meses desempregado, que para mim parecia uma eternidade. Eu arrumei um bico aqui, um bico ali, um emprego temporário aqui. Foi um período difícil, porque viver de bico é complicado, sem carteira assinada é complicado. Paguei minha autonomia enquanto não pintava o emprego de carteira assinada. Foi um período pesado, mas foi a última vez que eu fiquei desempregado. Dali para frente, graças a Deus, eu trabalhei onde eu quis. Eu mudei de emprego porque eu quis. Porque eu fui correr atrás, distribuir currículo, foi por iniciativa minha e Deus abriu as portas. Quando eu falo iniciativa minha, que eu fui distribuir currículos e tal, eu saí antes de bater aquela insatisfação e minha ou da empresa me mandar embora. Então eu mesmo pegava e meti o pé. Então eu trabalhei onde eu quis, mudei sempre para emprego melhor do que o que eu tinha, até chegar no último, que foi a Caixa Econômica, que era um emprego concursado. Eu estudei para isso, como eu expliquei no vídeo da semana passada. Enfim, então, falando para você, então isso é a ambição egoísta. Ela queria só para ela, quando na verdade a gente é ensinado a repartir. Por que não repartir? Por que não repartir? Não é pecado você querer progredir, você querer se esforçar para melhorar, beleza, não. Você pode abençoar alguém nesse caminho. Você sabe de um processo seletivo, você pode abençoar. Pô, tá tendo vaga ali, tá tendo vaga ali. Deus não vai deixar faltar nada para você. Se você for liberal, exercer o dom da liberalidade, do compartilhamento, tá? Para ser mais exato, sentido compartilhar. Sobre isso, pensa nisso aí. Vamos para outro. Estou no verso 20 ainda, para depois passar para o 21. Vamos lá. Aí, para fechar o 20, não, tem mais alguns aí. Vamos lá. Queixas e críticas. Aqui a gente está falando de gente murmuradora, de gente que só sabe reclamar, gente que só sabe ver o que é ruim. Deus não se agrada disso não, meu irmão. Deus não se agrada disso não, minha irmã. Até porque a murmuração, ela é uma reclamação descabida, sem cabimento contra Deus. Então, queixas e críticas, a gente está falando de murmuração. A gente está falando de uma pessoa que sempre tem um olhar negativo. Lembram daquele desenho antigo, Lípio, Hard?
Hard era aquela hiena que ficava, o Lipe era a raposa, o Hard era a hiena. O Hard ficava, ó céus, ó vida, ó azar, o tempo todo reclamando. Cara, pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, eu posso desafiar você a perguntar, meus filhos, a quem convive comigo, quando eu abri a boca para reclamar da vida? Porque eu perdi a visão do olho esquerdo, porque eu fiquei com a minha visão do olho direito prejudicada. Pode perguntar, quando eu abri minha boca para me queixar? Quando eu abri minha boca para reclamar? Eles vão dizer para você que nunca me viram reclamar, nunca me viram me queixar, nunca me viram murmurar, porque eu nunca fiz isso. Simples assim. Pô, é pesado para mim? Eu fiquei com um bocado de limitação? Fiquei. Estou aposentado por invalidez? Estou. Eu queria estar aposentado por invalidez? Não. Mas Deus tem o plano dele, então cabe a mim entender, cabe a mim aceitar. Lembra do louvor? Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se fechar, ele continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Se não der, ele continua sendo Deus. É desse jeito, não é da boca para fora. O problema é que tem muito crente que canta esse louvor muito bonito, mas canta da boca para fora, não vive ele na prática. E aqui é muito claro o texto quando fala de queixas e críticas. Queixosos e críticos vão para o inferno. Tu só sabe criticar teu pastor, tu só sabe criticar tua liderança, tu só sabe se queixar. Onde que você contribuiu com alguma coisa? Por que você não contribui com alguma ideia? Por que você não procura o seu pastor, sua liderança, para apresentar alguma ideia, alguma sugestão, alguma coisa que possa contribuir para o crescimento da obra de Deus? Por que você não se propõe a fazer algo que de repente não tem ninguém fazendo na igreja? Ao invés de você ficar reclamando, se queixando, criticando, murmurando. É sobre isso, queixas e críticas. Isso vai levar você para o inferno, hein? Vigiem. Vamos para mais um. Aí nós vamos fechar o verso 20. Dissensões, facções. Pô, isso aqui é muito sério. Dissensões, facções. Olha, eu sou de uma época que as igrejas elas cresciam de forma autêntica, verdadeira. Ah, como assim? Hoje as igrejas não crescem de forma verdadeira? A maioria não. E eu vou te explicar por quê. Como eu falei, nos meus primeiros 30 anos de vida cristã, fui membro de igrejas batistas. E o que acontecia ali? A igreja começava um ponto de pregação, uma alternativa de crescimento que as igrejas adotaram. Ponto de pregação, o nome já diz, um lugar que geralmente era na casa de alguém, começava ali uma pregação, tal, uma caixa de som, um microfone, um culto, tal, a pregação do evangelho, uma pregação evangelística de salvação. As pessoas começavam a ser salvas, conforme o Espírito ia acrescentando. Lá como está na igreja primitiva, ok. De repente aquele ponto de pregação começava a crescer, a gigantar. Aí havia o concílio, a igreja batista trabalha assim, concílio, e aquele ponto de pregação se virava uma congregação. Aí começava a ter uma estrutura melhor, coisa e tal, às vezes tinha que mudar para um espaço maior, às vezes a igreja conseguia um terreno para levantar uma obra, enfim, a congregação começava, até crescer, ficar no ponto de se transformar numa igreja. Aí havia o concílio e aquela congregação virava igreja. E aí, nas igrejas batistas, elas são independentes, autônomas. Diferente, por exemplo, das Assembleias de Deus, que elas são ligadas a uma matriz. Então você tem um monte de congregação por aí, que às vezes até se torna igreja, mas tudo ligado à matriz. Tanto que tem o nome, filial de não sei onde, filial de não sei o quê. Então você tem, por exemplo, a Assembleia de Deus em Madureira, em Nova Iguaçu, em Duque de Caxias, às vezes até fora do estado do Rio, mas tudo ligado à matriz, a Assembleia de Deus em Madureira. São estruturas diferentes e eu não estou aqui querendo debater se é certo ou se é errado. Mas o que eu quero dizer é que hoje tem muita igreja que está surgindo porque está tendo briga. Então o cara está dentro da igreja e briga e discorda do pastor, ele sai e monta a igreja dele na casa dele, aí briga. Aí como é que aquela igreja começa? Começa com os crentes que acompanham o brigão, o rebeliado. Um montão de igreja que começa assim, você sabe disso,
Começa assim. Aí o rebeliado principal sai, monta a igreja, aí vai uns rebeliados acompanhando ele também. Aí de repente rola uma treta aqui, aí sai daqui, monta outra para lá. E assim vai crescendo. Mas tudo crescendo assim, com crente. E nisso as pessoas não vão chegando. Não vai chegando gente que não é salva, gente que não teve seu encontro com Jesus, não vai chegando. Porque um troço que já começou errado, já começou debaixo de contenda, já começou debaixo de confusão, já começou debaixo de dissensão, já começou debaixo de facção. E lá atrás na igreja primitiva houve essa briga. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. E aí teve a reunião, acabaram com essa palhaçada. Mas só que hoje em dia, infelizmente, ainda existe esse espírito dentro dessas igrejas. E muitas igrejas. Entendeu? Eu acompanho o pastor fulano, eu não gosto do pastor Beltrano. Então, às vezes isso rola em igreja grande, aqueles grupinhos tretados um com o outro. Essas dissensões, essas facções dentro da igreja. Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. E isso vai levar muita gente para o inferno. Obra da carne na essência. Vamos para o 21. E aí vamos caminhar para fechar. Aqui, inveja. Muita gente não gosta de falar sobre isso. Mas existe pra caramba. Gente com inveja do outro, sabe? Você aí tá com inveja do seu vizinho porque de repente ele tem um carro que você não tem, ele tem uma casa que você não tem. Você já passou da hora de você parar com essa inveja, parar de ficar olhando para esse vizinho que tem o que você não tem. E você tem que começar a se concentrar em saber por que ele tem o que você não tem. E aí eu respondo para você. Sabe o que acontece na maior parte das vezes? Aquela pessoa tem o que você não tem, sabe por quê? Porque ela estudou o que você não estudou. Ela tem, por exemplo, a graduação que você não tem. Porque você quer ficar perdendo tempo olhando a vida dos outros. Ela tem a pós-graduação, o MBA, o mestrado que você não tem, porque você perde tempo se ocupando com a vida dos outros. Porque você perde tempo nas redes sociais vendo vídeo de dancinha ao invés de estudar. Então, aquela pessoa tem os bens que você não tem, porque aquela pessoa economiza ao invés de gastar. Eu conheço crente que gasta dinheiro a rodo, enchendo a barriga dos irmãos. Conheço crente, tem dinheiro, aí faz churrasco em casa, lota aqueles crentes todinho lá, para comer, para encher o saco. Mas aí quando esses irmãos, conheço, estou falando do que eu conheço, que eu já vi, aí quando passa perrengue, os crentes somem. Pô, na boa, ao invés de você perder tempo fazendo festança para encher a barriga, não posso falar outra coisa, para encher a barriga dos outros, vai concentrar em melhorar a sua vida, pô. Vai pegar o seu dinheiro, vai melhorar a sua casa, melhorar esse casebre aí que você mora, ao invés de você ficar invejando a casa do seu vizinho. Vai melhorar o seu ministério, vai estudar, vai se aperfeiçoar na busca em oração, vai se aperfeiçoar na busca pelo estudo da palavra de Deus, ao invés de invejar o seu irmão que está pregando por aí. Ele recebe convite porque ele ora, ele recebe convite porque ele jejua, ele recebe convite porque ele lê a palavra de Deus, ele recebe convite porque ele se prepara, ele recebe convite porque ele busca, porque ele procura ter algo da parte de Deus para mostrar, enquanto você fica perdendo tempo. Para com isso. Aí essa inveja vai levar você para o inferno. Falei da inveja, vamos falar de outra coisa aqui. Já estamos no verso 21, estamos quase terminando. Embriaguez. Tem gente que não está levando essa coisa a sério, negócio de embriaguez. Tem gente que brinca com alcoolismo. Eu já falei sobre isso aqui. Lá na plataforma vermelhinha eu tenho um vídeo lá completinho falando sobre a questão da bebida. Eu vou pregar novamente, vou tocar novamente nesse assunto específico. Mas vamos lá. Tem crente que acha natural beber.
é natural bebida alcoólica. Eu sou totalmente contra a bebida alcoólica. Por quê que eu sou totalmente contra? E aqui eu vou falar, primeiramente, nem com ligação direta com religião. Vamos lá. Alcoolismo, a gente sabe que é uma doença. Hoje a gente já sabe que isso é uma doença. Não é possessão demoníaca, não é desvio de caráter, não é sem vergonhice e nem fraqueza. É doença. Já há comprovação científica que existem componentes genéticos e hereditários que podem sim levar uma pessoa a ser alcoólatra. Traduzindo, se na sua família tem alcoólatras, então você tem por obrigação evitar o álcool. Eu tenho na minha família gente com esse problema. Então eu sei, independentemente de eu ser cristão, mesmo que eu nunca tivesse colocado os pés numa igreja na minha vida, eu sei que eu não posso colocar álcool na minha boca. Porque eu não sei se eu tenho essa genética. Eu não sei. Você não sabe. Mas o problema é que a pessoa descobre quando bebe, aí começa. Porque ninguém começa alcoólatra. A pessoa começa dando uma bicadinha. Tem muito pai, muita mãe que dá bebida pro filho. Ah, dá uma bicadinha. Aí depois reclama por que essa bicadinha transformou esse filho num alcoólatra. Começou com a bicadinha lá da infância, com a bicadinha da adolescência. Pois é, essa coisinha inocente, que de inocente não tem nada. Aí a bicadinha. Quanta gente perdeu a vida por causa do álcool? Se eu posso começar falando por diversos artistas. Raul Seixas perdeu a vida por causa do alcoolismo. O organismo dele estava todo zoado por causa do álcool. Ele morreu com 44 anos. Antônio Marcos, quem lembra dele? Cantor, compositor, perdeu a batalha pro álcool e morreu. Bon Scott era o vocalista da banda AC/DC. Ele morreu de tanto que ele bebeu. Ele passou a noite bebendo tanto numa festa, tanto. A história dele está aí na internet. Uma coisa absurda, que ele já era alcoólatra, mas bebeu tanto. Entrou no carro para dormir, segundo ele falou para o amigo. Ali mesmo no carro, quando foram ver, estava morto. O álcool. Mas começou com a bicadinha. Mas só que a embriaguez ela leva para o inferno. Tá? Indo atrás desse monte de desgraça que a gente vê aí no alcoolismo. Tá? Então cuidado, tá? Com esse negócio aí de embriaguez. Como eu já falei, inclusive para falar do meu livro Avivamento, onde ele começa como alcançá-lo, no capítulo 1 e no capítulo 2, eu falo muito sobre o que a gente está permitindo. No capítulo 2 eu falo sobre o que a gente está permitindo que entre na casa da gente, através de televisão e redes sociais. Vá lá, compra meu livro que você vai ler lá, tá? Você vai ler o que eu falo sobre o assunto. Então, você já sabe. Por que você acha que as igrejas evangélicas elas servem suco de uva e verde vinho? Porque é óbvio que nas igrejas tem um monte de ex-alcoólatra e obviamente que a gente que é da liderança, eu sou diácono, eu cansei de preparar ceia, então eu sei que se eu colocasse vinho ali em vez de suco de uva, eu ia despertar o alcoólatra que está lá no irmão, que está lutando para se libertar do vício. E aquele irmão, se ele botar um pinguinho de álcool na boca, todos aqueles demônios voltam, toda aquela enfermidade volta, toda aquela tragédia volta sobre a vida dele. Vigia. Então, embriaguez leva para o inferno. Agora eu vou falar de orgias. Lembra no capítulo 19 eu falei de um monte de pecado sexual, imoralidade sexual, impureza. Aqui eu falo de orgia. Orgia já é uma coisa bem assim mais... porque agora tem uns casais aí que estão ficando modernos, né? Então eu quero falar bem específico aí. Tem casal que agora acha que não é adultério quando ele vai para uma troca de casais, aí o otário do marido vê lá a mulher dele sendo
outro homem pegando a mulher dele e fica lá feliz da vida, vendo, pô, minha mulher tá dando para outro cara, é amarradão. E tem mulher que fica amarradona também quando vê o marido dela pegando outra. Isso é orgia, cara. E o tal do sexo grupal, que alguns chamam de gangbang, ou os Mamonas Assassinos chamavam de suruba, o sentido é o mesmo. Isso é orgia, cara. Eu já preguei um tempo atrás aqui sobre Belsazar, o rei, que estava no meio da orgia lá, e aconteceu aquilo. Bebedeira, imoralidade sexual, todo mundo pegando todo mundo, a mão de Deus apareceu escrevendo a sentença. Aquilo ali era um bacanal, que a gente conhece, bacanal, não é palavrão não, tá? Bacanal, o nome vem de Baco, deus do vinho. É o nome romano para Dionísio, o deus do vinho. Então, se você fala em Dionísio, é em grego, deus do vinho. Baco é em romano, em latim, deus do vinho. Bacanal, festa de Baco. Bebedeira, depravação, todo mundo pegando todo mundo. Aí a mão de Deus apareceu escrevendo aquela sentença, deixou todo mundo apavorado. Você conhece a história. Quer saber com mais detalhes? Vai lá. Essa mensagem acho que não está nessa plataforma aqui não. Acho que nessa época eu não... Ou já, não sei. Se você não encontrar aqui, você vai encontrar lá na Vermelhinho, o vídeo completo sobre orgias. Tá lá. Daniel capítulo 5. Pois é. Isso aí, imagina. Jesus voltando, o povo todo lá na orgia, lá naquele gangbang lá, na suruba, vai todo mundo pro inferno, tudo descendo pelo tobogã. Eu não estou brincando não, gente, eu estou falando sério, eu não estou brincando não. Eu estou rindo de nervoso, estou rindo porque eu vejo que as pessoas não estão levando a sério, estão vivendo a vida de qualquer jeito, estão levando a vida de qualquer maneira, estão achando que Jesus não vai voltar, estão achando que... Eu sei lá o que essas pessoas estão achando, viu? O negócio está feio. Então, aí Paulo encerrou quando falou das orgias, e aí ele completa o verso 21, falando sobre toda essa espécie de coisas. Então Paulo botou esse pacote todo aí, tem mais, ele botou tudo num pacote só. E aí ele reitera, vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Paulo foi direto e reto. Todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Eu estou sendo direto e reto com você. Então, o que Paulo já havia falado anteriormente, ele repetiu aqui, outros autores da Bíblia repetiram depois de Paulo, muitos pregadores ao longo dos séculos estão repetindo isso, eu estou repetindo isso aqui para você, e muitos virão depois de mim repetindo isso. Pois é, só que essa sentença não vai mudar. Quem praticar essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Ponto final. Não tem discussão. Deus não abriu margem para negociação. Deus não abriu margem para discussão. A margem que Deus abriu é quando Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você. Jesus Cristo que derramou o sangue na cruz por mim e por você. Essa foi a margem de negociação que Deus abriu. Permitir que nós abramos o nosso coração para Jesus, para que Ele faça parte da nossa vida, para que nós possamos sim alcançar o nosso lugar no céu, para que nós possamos sim ter uma transformação de vida. Não é somente dizer da boca para fora, mas é viver uma vida íntegra, reta. É fácil viver essa vida íntegra, reta? Não é não. Todo dia a gente tem que estar lutando contra o... Eu falei semana passada e vou repetir. O impostor, o velho homem, o impostor que está em mim que quer ver um filme pornô, o impostor que está em mim que eu sou divorciado, estou doido para pegar uma mulher. O velho homem que está aí no outro aí que quer porque quer resolver as coisas na base da briga, da confusão. O velho homem que quer beber, o velho homem que quer fumar,
O velho homem que quer cheirar, a velha criatura, vamos colocar assim, eu falo de homem e de mulher. A velha criatura, esse é o impostor que está dentro de mim, está dentro de você. Então não é fácil, mas a gente tem que aprender a dominar. O que Paulo falou? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse eu faço. E ele se classificou miserável por causa disso. É a luta que ele está falando. Ele sabe que ele precisa fazer o bem, ele luta para fazer o bem, assim como eu, assim como você. Pois então, mas nós somos chamados para viver essa vida íntegra, essa vida reta. Nós somos chamados para nos cuidarmos, nos policiarmos, vigiarmos e estarmos muito atentos com relação a essas coisas. Verdadeiramente. Então, você que está me ouvindo, eu quero recapitular aqui. As obras da carne que levam ao inferno são essas que eu li para você, que estão aí em Gálatas 5, do 19 ao 21. Existem outros textos bíblicos que falam bem claro, falam de mais coisas inclusive, tá? Eu voltarei a pregar sobre esse tema, vou procurar outros textos bíblicos e vou trazer para você, tá? Para nós pregarmos a palavra de Deus com muita clareza, com muita tranquilidade, tá? Porque nós estamos já num tempo em que faz-se necessária a transformação das nossas vidas, porque através da transformação individual, sobre a qual eu falo aqui, olha, quando eu anuncio para você, avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, é para fazer com que você alcance esse nível aqui de intimidade com Deus, esse nível de avivamento, esse nível espiritual profundo. Pois é, então nós já chegamos no tempo em que isso se faz imprescindível que aconteça, para que nós estejamos preparados para a vinda de Jesus, que será breve. Os sinais estão aí. Abra sua Bíblia em Mateus 24, depois de você terminar de ver esse vídeo, pesquise bem, veja se não está acontecendo tudo que Jesus falou ali. É só você observar. Olha a quantidade de escândalos que surgem, isso é sinal de fim dos tempos. Olha as coisas que estão acontecendo, tudo como sinal do fim dos tempos. Então é necessário que estejamos preparados para a vinda de Jesus, que se fará de repente. É necessário que nós verdadeiramente paremos de fazer essas coisas que eu citei aqui, que nós estamos fazendo. Abandonemos a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, o ciúme, a ira, a dissensão, a facção, o ódio, a discórdia, a embriaguez, a ambição egoísta. É necessário que a gente abandone essas coisas todas para que a gente possa estar pronto para a vinda de Jesus, que será breve. Pode ser a qualquer momento ele vir buscar toda a igreja, e pode ser no momento em que Deus determina que é chegado o seu dia de receber a sua senha para você falar com ele pessoalmente, se é que você está entendendo onde é que eu quero chegar. Pois é. E aí, como vai ser? Existe um louvor antigo que ele falava, na minha época de mocidade, do conjunto que tinha na igreja, que eu comecei a cantar quando eu me converti. O louvor era, já cantei esse louvor aqui inclusive, mas dessa vez não vou cantar não. Tem gente que canta muito melhor do que eu. Vou poupar os nossos ouvidos. Ele diz, você já parou para pensar no que vai fazer? Uma pergunta, quando Deus te chamar? Você já parou para pensar no que vai fazer quando Deus te chamar? Uma pergunta. Nas contas que você vai ter que ajustar? No seu querer, no seu pensar, no seu falar? Uma pergunta. Tudo pergunta. E aí ele vem. É bom pensar, amigo, na dor e no perigo. E aí ele vem com a frase final. Pois não vale a pena se perder. Cristo morreu para você viver. Ele quer apenas te salvar. A letra pequena, como você viu, é um louvor bonito, é profunda a letra, absolutamente verdadeira, teológica,
E é isso que eu deixo para você, para a gente fechar a mensagem, porque foi só até aqui que o Senhor ministrou meu coração para compartilhar conosco aqui. E o tema dessa mensagem foi obras da carne que levam ao inferno, baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21. E que Deus continue abençoando sua vida e que Ele continue falando com você depois que você desligar esse vídeo aí e você meditar nessa palavra. Que Deus continue falando com você. Bom, muito obrigado porque você ficou aqui. Eu quero agradecer a você porque você parou para prestar atenção nessa mensagem. Muito obrigado por você que está aqui vendo esse vídeo pelo YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal, você que tem visto os vídeos aqui direto. Não se esqueça, quando você se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, porque quando você faz isso, se inscreve, clica no sininho, curte, comenta e compartilha meus vídeos, você está sinalizando que você gostou do vídeo, que você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no YouTube e que você quer que mais pessoas sejam alcançadas, que o vídeo e o conteúdo aqui tenha um alcance maior. E lembrando a você que aqui no YouTube toda sexta-feira tem um vídeo novo para você. Você que está me vendo nas outras plataformas, eu começo sempre uma série nova às sextas-feiras e eu entro pelo decorrer da semana postando vídeos até quarta-feira. Pois é, você que ainda não está me seguindo aqui, não está me acompanhando, clica aí para você me seguir, me acompanhar. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, porque é a mesma coisa. Quando você curte, comenta e compartilha, você está informando que você gosta do vídeo, que você gosta do conteúdo, que você quer que tenha um alcance maior. Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está nos comentários, só chamar, não cobro nada para pregar. Para você adquirir qualquer um dos meus livros, aí nos comentários tem os links, só clicar, comprar, receber na sua casa, ser abençoado e ter a sua vida edificada. Bom, então quero agradecer a todos vocês, espero cada um de vocês no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.